Galera, eu vou falar uma coisa com vocês que eu comecei a falar ontem no treino, no final do treino das 6. E eu vou continuar falando sobre isso com vocês hoje, tá? Pra gente fazer uma explanação maior para que vocês entendam sobre isso, sobre essa condição que não gosto de falar muito sobre, porque algumas pessoas não conseguem entender bem isso, mas hoje eu vou falar sobre e vou explicar algo para vocês. Sobre uma palavra que eu não gosto de usar, mas que ela é real, que é talento, tá? Então algumas pessoas dizem, não existe pessoas talentosas e tal, e eu vou explicar para que vocês abram a mente de vocês sobre isso, tá bom? Primeiro, deixa eu explicar para vocês o que é talento. Quem sabe de verdade de onde foi que veio essa palavra? Quem sabe de verdade? Talento é uma moeda grega. Os talentos eram moedas que eram comercializadas na Grécia, entendeu? Então os talentos eram isso. Existe um texto na Bíblia, né? Não estou falando sobre religião aqui, tá bom? Quem tem as suas, estou falando sobre da onde veio a origem da palavra. Existe um texto na Bíblia em que Jesus conta uma parábola, né, de uma história de um senhor que deu 5 talentos para um empregado, deu 3 talentos para outro empregado e deu 1 talento para outro empregado. Talento era moeda, tá? Não era algo especial. E aí ele viaja, esse senhor viaja, e quando ele volta, o cara que tinha 5 talentos tinha empregado o dinheiro e tinha multiplicado o dinheiro. O cara que tinha 3 talentos, ele tinha empregado o dinheiro e tinha multiplicado o dinheiro. E o cara que tinha 1 talento ficou com medo de negociar aquele talento e perder, e enterrou, para quando o senhor voltasse ele só devolvesse. O problema é que quando aquele senhor voltou, o primeiro devolveu mais do que o que ele tinha dado, o segundo devolveu mais do que o que ele tinha dado, e o último devolveu o mesmo tanto, por ter tido medo de trabalhar os seus talentos. Daí veio essa palavra talento. Então eu entendo que talento é a capacidade de multiplicar, é a capacidade de crescer, é a capacidade de evoluir. Talento é isso. Porque foi isso que aconteceu no início, né, quando começaram a utilizar essa palavra para definir pessoas que tinham a capacidade de crescer, né, que tinham a capacidade de multiplicar, que eram talentosas. Então o talento é isso, né? Ele se resume a isso. É a capacidade que você tem de multiplicar aquilo que você tem. Isso é talento. Só que com o passar do tempo, as pessoas começaram a definir, a usar a palavra talento para definir pessoas que têm uma condição especial de fazer algumas coisas. Essas pessoas existem? Existem. Existem pessoas que o biotipo coopera, né? Que o cara tem uma inteligência realmente diferenciada, o cara tem uma capacidade de aprender as coisas mais rápido, o cara, enfim, não dá para explicar, mas a pessoa tem algo especial nela. Provavelmente ela tem mais talentos do que os outros, tá? O engraçado é que nessa história, não era quem tinha mais talentos, né? Não era a quantidade de talentos que as pessoas tinham que definiam a capacidade que elas tinham de crescer. Era o que elas fizeram com o que elas tinham. Não é porque foi o cara que tinha 1 talento que escondeu, que se deu mal pelo fato dele ter 1 talento. O problema foi que ele pegou o que ele tinha e não desenvolveu o que ele tinha. Então, talento não está ligado ao quanto você tem, mas o que você faz com o que você tem. Está ligado a isso. Então, quando eu entendo isso, essa definição de talento, eu entendo que todos nós temos uma quantidade de talento diferente. Eu tenho os meus talentos e cada um de vocês tem os seus. Mas o que nós estamos fazendo com o que a gente tem? Será que a gente está enterrando com medo de fazer com que aquilo cresça? Ou será que a gente está realmente trabalhando aquilo? Tá? Ontem eu falei isso e eu vou continuar falando. Hoje eu entendo que é muito melhor você ter disciplina do que você ter talentos. É muito melhor você ter muita certeza de onde você quer chegar do que você ter talentos. Porque a maioria das pessoas fracassadas que eu conheço são talentosas. O problema é esse.
A pessoa que é talentosa, a pessoa que tem uma aptidão diferenciada para ter as coisas, ela entende isso. Ninguém aqui é burro. Você sabe que você aprende mais rápido que os outros. Você sabe que você evolui mais rápido que os outros. Você sente isso. O problema é que quando você sente isso e você não é uma pessoa disciplinada, sabe o que é que você faz? Você se acomoda nisso. Por quê? Porque você treina um dia e o teu parceiro treina 10, e quando teu parceiro vai bolar contigo, tu bate nele. Porque tu tem muito talento. E isso é um fato. Vocês conhecem pessoas assim. Pessoas que treinam menos, mas que sempre estão num nível altíssimo. Que sempre... O problema é que um dia o talento é cobrado. Um dia você vai ter que prestar conta dos seus talentos. Quando é que esse dia acontece? Quando o disciplinado te ultrapassa. Porque uma coisa é certa, a disciplina sempre ultrapassa o talento sem disciplina. Sempre. O problema é que muitas vezes demora. E às vezes o disciplinado, ele se sente impotente diante daquela situação. Porque ele treina e o talentoso bate nele. E ele treina e o talentoso que não tem disciplina bate nele. E aí ele começa a se sentir desmotivado com aquilo. Por que que eu treino mais? Por que que eu me alimento melhor? Por que que eu faço tudo o que eu tenho para fazer? Mas vê o cara que é indisciplinado, que treina menos, que come errado e me bate. Gente, às vezes aquele cara tem muitos talentos. Estou falando da moeda. Imagine que você é o cara que recebeu menos moedas e ele recebeu muitas moedas a mais do que você. A cada passo que você dá em disciplina, você acumula moedas, talentos. E um dia você ultrapassa. Mesmo que isso demore, você ultrapassa. Eu falei sobre isso ontem. Quantos talentosos ficaram pelo caminho, na minha caminhada? Quantas pessoas, quando eu iniciei, eram muito mais talentosas do que eu e ficaram pelo caminho? Por isso, eu entendo que talvez ser talentoso não seja algo bom. Porque para você ser talentoso, você precisa ter disciplina. E ter disciplina não é fácil. Ter talento é, porque é algo natural, acontece. Deixa eu dizer uma coisa para os talentosos aí. É muito mais difícil ter disciplina do que ter o talento que vocês têm. Então, se você vê uma pessoa disciplinada ao seu lado, entenda que ele está em uma condição acima da sua. Apesar de que ele ainda não te superou, é só questão de tempo. Se você não abrir os teus olhos e fizer algo com o teu talento. As moedas paradas, elas enferrujam, apodrecem e não valem nada. É muito comum, talentosos fracassados. É muito comum talentosos que nunca terminam nada na vida. A pessoa tem talento para tudo, tudo que ela faz é bem feito e tudo que ela faz é pela metade. Porque ela está muito cheia daquilo que ela tem, ela está muito cheia daquele talento, ela está muito cheia de si. Já o que não tem talento, ele está no mundo real. Ele está na guerra. Ele está no desespero, ele tem que ser disciplinado. Um dia que ele não treina, parece que ele passou um ano sem treinar, porque nada com ele acontece da mesma forma. Se ele passar uma semana sem treinar, ele volta sem gás, ele volta morto, porque ele não tem o talento, ele não tem o especial. Ou ele faz, ou ele nunca vai ser ninguém. Por isso, é muito melhor ser disciplinado. Porque o disciplinado, ele sempre está no limite de tudo. Ele não pode parar. O disciplinado, se o disciplinado para, a bicicleta cai. Porque ele não tem o dom de equilibrar ela sem ela estar em movimento. E isso é incrível. Então, por isso, hoje, se você não se sente um talentoso, parabéns. Se você for disciplinado, todos os talentosos ao teu redor vão ficar para trás, se eles não tiverem a mesma disciplina que você. Então, paciência. Ah, mas eu não levo dom para isso, eu não tenho jeito para isso. Paciência.
tudo se aprende. Tudo se aprende. Você tem a capacidade de aprender tudo. Ah, professor, mas eu aprendo de forma mais lenta que os outros. Não importa, eu já falei uma vez, a nossa corrida ela não é de velocidade, ela é de resistência. Não é quem chega primeiro, é quem chega. Não importa se o parceiro do teu lado chegou primeiro na faixa que ele queria, você vai chegar. Então, aos disciplinados, parabéns, continuem assim, porque todos os outros talentosos sem disciplina vão ficar para trás. Aos talentosos, abram o olho de vocês. O topo é maravilhoso. Se sentir especial é incrível. Olhar para todo mundo como se você fosse um Deus, um superpoderoso é muito bom. Mas se você não fizer algo para cuidar disso, isso passa, isso acaba. E um dia, todos aqueles que estavam abaixo de você vão estar acima de você.